a paz do Senhor Jesus. Dá-te palmas e dá glória para o Senhor Jesus. Dá-te palmas, igreja, para Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada para o Senhor. Levante as suas mãos para o céu e diga: Jesus, eu estou aqui para te adorar. E eu creio na minha vitória, na minha bênção nesta noite. Senhor, visita a minha casa e a minha família, porque eu creio no livramento em nome de Jesus. Começa a dar glória, glória, glória a Deus. Isso, igreja. Eleva a tua voz para o céu, meus irmãos. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Glória, 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 glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus, nós estamos aqui na tua casa, meu Pai. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó Senhor Jesus, contempla, ó Deus, a nossa oração, ó Pai. Contempla, Senhor, a adoração do teu povo que adora o Senhor neste momento. Senhor Jesus, vai repreendendo agora toda obra do diabo, Senhor, toda obra de Satanás, ó Deus, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Vai queimando, ó Deus, toda obra de Satanás, vai desfazendo toda obra do diabo, Senhor, que entrou dentro desta casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, eu creio no grande livramento, eu creio, Senhor Jesus, no avivamento, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso. Meu Deus, traz, ó Pai, o avivamento para esta igreja. Traz o avivamento para esta igreja. Traga o avivamento para esta cidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, 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 meu Deus, renova com teu fogo santo, com o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Levanta aqueles que estão caídos, ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente, ó Pai. Traga de volta aquele que se afastou e se desviou da tua presença, Jesus. Enche ele da tua glória, da tua presença, do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu creio, Jesus, no teu fogo santo. Eu creio no avivamento, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Converta este coração de pedra, meu Pai. Converta esta pessoa aos teus caminhos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pois eu creio na vitória, no grande livramento. Senhor, abençoa a Santa Ceia nesta noite. O teu povo que irá participar da tua carne e do teu sangue, Jesus. Eu creio no livramento, eu creio na vitória, pelo nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Diga: eu creio na vitória pelo sangue de Jesus. Dá aquela linda salva de palmas, misturado com glória a Deus para Jesus. Este avivamento não pode parar, não pode parar. Foi Jesus que deu, permanecerá. Em meu pai, em minha mãe, manda fogo, manda fogo.
lave as mãos e beber não será. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem, aleluia, viagem longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho, aleluia, tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa, tem água viva lá no céu, tem pão da vida, tem uma mesa. Pode glorificar o nome de Jesus. Graças a Deus. Quem trouxe a palavra de Jesus? Quem trouxe a palavra de Deus? Então fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é a nossa Santa Ceia do Senhor Jesus, destinada aos nossos membros da nossa igreja Deus e Amor, que você já está preparado para tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso eterno Pai. Nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 6, e no versículo 24 da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 24 da palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, para a glória do Senhor Jesus. Quem nos visita hoje, nesta noite, com a sua honra? Quem está visitando a nossa igreja Deus e Amor? Seja bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, receba o abraço da igreja Deus e Amor. Volte sempre que aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Senhor, para a glória de Deus, o nosso eterno Pai. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 da palavra de Deus. Quem encontrou o texto diz amém, Jesus. Todos encontraram, meus irmãos? Podemos ler juntos? Vamos ler então. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve uma grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma multidão lhe gritou: socorro, ó meu Senhor! Mas ele lhe disse: se o Senhor Deus não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Porém o rei lhe perguntou: o que tens? E a mulher disse: esta mulher me disse, dá ao teu filho para que o comamos hoje. Você está lendo isso mesmo, tá, irmãos? É um canibalismo aqui. Dá ao seu filho hoje para que o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu lhe disse: dá ao teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho.
Quando o rei ouviu isso daquela mulher, ele rasgou a sua roupa. E enquanto passava pelo muro, o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo da sua pele. Então ele disse: que Deus me castigue, que tudo isso caia sobre a cabeça do profeta Eliseu. Eliseu, ele estava sentado na tua casa, e os anciões estavam com ele. Quando o rei lhe enviou um homem na sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, este e um dos anciões disse: olha, como este homicida está mandando tirar a tua cabeça, fica atento. Quando o mensageiro chegar, fecha a porta, empurra e deixa ele para fora. Por acaso ele não será logo seguido pelo som de passos do meu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com ele, o mensageiro chegou e disse: isto é um castigo do Senhor. Que razão teria ainda para esperar algo de Deus? Capítulo 7. Então disse o profeta Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: amanhã, a esta hora, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Mas o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, isso vai acontecer? E Eliseu respondeu: tu verás com teus olhos, mas nada disso você vai comer. Eita Jeová! Levanta a palavra do Senhor e diga: Jesus, eu creio na tua palavra. Fala comigo, que o teu servo ouve a tua voz, em nome de Jesus. Toma o seu assento, em nome de Jesus Cristo, e glorifica aquele Jesus maravilhoso. Aquela linda salva de palmas, com glória a Deus. É para Jesus. Algo acontece na cidade, na capital de Israel, Samaria. Samaria era a capital de Israel. Algo vai acontecer com Samaria. Ela é cercada por uma quantidade muito grande de exércitos dos seus inimigos. Ben-Hadad era rei da Síria. Pela história da palavra de Deus, nós sabemos que toda vez que o povo de Deus se desviava do Senhor, Deus permitia que Samaria, que a Síria, viesse ser usado para dar uma lição em Israel. Toda vez que Israel se afastava de Deus, Deus permitia que Síria ou Assíria viesse atacar Israel, porque no momento que Israel estava longe de Deus, Israel não estava mais debaixo da proteção de Deus. Assim, aqueles que desviam-se de Deus não têm mais a proteção de Deus, acaba vivendo pela sorte. Israel estava vivendo pela sorte, porque uns capítulos anteriores, o texto vai dizer que eles se afastam de Deus, e eles começam a viver fora da dependência de Deus. Então o que vai acontecer? Israel, eles não tinham mais aquela potência militar forte como eles tinham, mas a Síria tinha uma potência militar muito maior do que o pessoal de Israel. Então o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, resolve então convocar todo o seu exército para atacar a capital de Israel, que é Samaria. Quando ele convoca o seu exército, ele vai fazer um cerco na capital de Israel. E como que esse cerco militar é feito? Quem está dentro não pode sair, e quem está fora não pode entrar. Como que eu destruo a economia de uma nação? Bloqueando as rodovias, as vias, a entrada, a saída, a exportação e importação. A economia cai. Eu quebro o país quebrando a economia.
Isso é uma estratégia de guerra. O que eles fizeram? Vamos secar a capital de Israel, o porto de Israel. Vamos fechar todos eles. Quem está dentro não vai conseguir sair, porque está cercado. E quem está lá de fora, querendo entrar, não vai poder, porque também está cercado. Então o que acontece? Ninguém conseguia mais exportar nada. E também não tinha como também importar. De dentro para fora e nem de fora para dentro. Então a capital da Samaria começou a passar por um declínio de economia. Começou a perder as coisas. As coisas começaram a se tornar caro. Os valores foram duplicando. Os juros foram aumentando. O que aconteceu? Eles não tinham mais capital. Perdeu todo o recurso da capital. O que acontece? Se eu não tenho capital, eu entro em declínio. Porque eu não tenho mais recurso. Se eu não tenho recurso, eu vou começar a experimentar a miséria, a pobreza. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro remédio. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro comida. Se eu não tenho dinheiro, eu não vivo. E é a realidade. Esse povo então começou a experimentar uma das piores fases que já existiu na história dele: fome. A miséria. Eles começaram a experimentar a miséria. O texto diz que a miséria que eles estavam passando era tão grande, que eles estavam negociando cabeça de jumento e esterco de pombo. Pela lei dos judeus, é proibido comer cabeça de jumento. É um animal impuro. Na lei deles, nem se fala esterco de pombo. Alguns historiadores vão dizer que o esterco de pombo era utilizado para fazer fogo. Porém, outros, com mais ênfase no aprofundamento histórico, vão dizer que realmente eles estavam negociando esterco de pombo, porque a fome era grande, que eles não tinham mais o que comer. Eles estavam negociando cabeça de jumento, que não tem carne, é cartilagem e osso, e comendo esterco de pombo. Isso é fome. Isso é fome. É o extremo que o ser humano pode passar. Que a gente às vezes não pode querer julgar o outro quando passa por fome. A fome não é quando a gente fala assim: hoje eu não almocei, eu estou com fome. Não, irmão, isso aqui é fome. É você procurar e não ter o que comer. Comer cabeça de jumento, esterco de pombo. Primeiro, eles estavam tirando a própria honra. Eles estavam longe de Deus. Eles estavam quebrando a lei de Moisés. Por quê? Por causa de uma situação que estavam vivendo. Toda vez que alguém passa por uma situação difícil, o desespero vem. E às vezes o desespero é tão grande, que a pessoa não tem noção do que está fazendo. E acaba negociando aquilo que não é pão. E acaba gastando dinheiro naquilo que não é de Deus. A pessoa está em desespero, está numa aflição tão grande na sua vida, que a única coisa que a pessoa quer é o quê? É sair da sua situação. É sair e resolver o teu problema. Então o que a pessoa faz? Eu invisto tudo que eu tenho para resolver o meu problema. Eu entro em qualquer porta para resolver o meu problema. Eu entro em qualquer religião para resolver o meu problema. Eu sirvo a qualquer Deus para resolver o meu problema, porque eu estou em tamanho desespero na minha alma. E é o que muitos fazem. Talvez você faz isso. Você está desesperado à procura de um milagre na tua vida. Talvez você está esperando em Deus e procurando uma paz na tua alma. Então você pega todo o teu dinheiro e investe naquilo que não é pão, porque você está desesperado. Você está procurando uma porta aberta. Você quer resolver logo o teu problema. Só que aí você não raciocina, porque você está em desespero tamanho. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam numa situação. E como que a gente vai resolver essa situação? Investindo tudo que a gente tem. Só que depois a consequência vem. O diabo vai colher depois. Quando você gasta aquilo que não é pão, você perde. Quando você tenta ter o escape,
o diabo ele te leva para você encontrar a resposta que não é viável, porque você está em tamanho desespero. Eles estavam tão desesperados, tão desesperados, tão desesperados, que eles estavam comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. Sabe o que acontece? É que quando depois eles descobrem que a situação deles estava feia, de fato, vai surgir uma outra situação pior do que comer cabeça de jumento e esterco de pombo. Me aparecem duas mulheres que estavam passando por fome, que estavam passando por necessidade, e a fome era tão extrema, tão extrema, tão extrema, que elas vão negociar os seus próprios filhos. Está na Bíblia, irmãos. O primeiro ato de canibalismo que nós ouvimos na história está na Bíblia. Essa mulher estava tão desesperada para resolver o teu problema, que ela vai negociar o teu próprio filho para sair diante de uma situação. Mas, irmão, deixa nós falar uma coisa. Todo o nosso problema tem um ponto final na nossa história. Na nossa história com Deus, irmãos, para Deus tem começo, tem meio e tem fim. A nossa luta nunca é permanente. A nossa luta tem começo, tem meio e tem fim. Só que talvez você está num processo, pode ser que você está no meio, e você acha que este meio não tem fim, mas tem fim. Só que aí você fica desesperado. Aí você quer investir teu dinheiro naquilo que não é pão, para resolver o problema logo. Mas não, o teu problema tem fim. Talvez você está em um processo com Deus, vai ter fim. Nós estamos falando, irmão, de um povo que conhece Deus, um povo que conhece a história, que Deus abriu o mar vermelho, que deu libertação para eles. Eles tinham essa experiência dentro das suas veias. Eles conheciam o Deus Jeová, eles sabiam que este Deus era um Deus poderoso, que sempre estava livrando. Só que eles estavam numa situação difícil. Por quê? Porque eles estavam desviados da vontade de Deus. Então eles estavam vivendo na sorte. Quem não tem Deus depende de sorte. Quem não tem Deus depende das coisas do mundo. Mas quem tem Deus depende do Senhor. Porque quem está em Deus, existe começo, existe meio e existe fim. A nossa luta tem começo, tem meio, tem fim. Tudo vai dar certo no final, quando nós temos a fé em Deus. Só que às vezes o desespero é grande. O desespero é grande, e a gente quer logo resolver a situação. Só que aí você vai e gasta o resto do teu dinheiro. Eu estou desempregado, eu vou jogar na Mega Sena, porque quem sabe vou ter esperança, eu vou ser rico, nunca mais eu vou precisar trabalhar. Deixa eu te falar, o trabalho é bíblico, não adianta tirar o trabalho da Bíblia. E a gente quer escapar do trabalho, a gente quer as coisas fáceis. Você já viu aquele ditado, tudo que vem fácil vai embora fácil? As coisas que permanecem na nossa vida, irmão, só permanecem quando tem suor. Tudo que tem suor, tudo que tem energia, tudo que é trabalhado tem valor. Tem valor. Imagine você, construtor, você vai construir a tua casa. Você leva o quê? 6 meses? 7 meses, 8 meses, dependendo da casa. Você vai fazer a tua casa de qualquer jeito? Não. Você tem toda uma estrutura. E aí o que acontece? Você perde a tua casa por um vento. Bate uma tempestade. Você perde a tua casa. Como que você vai se sentir? Triste. Porque eu investi tudo que eu tinha na minha casa. Vocês passaram por uma das piores experiências que já se ouviu falar em 2011. Muitos perderam família. Muitos perderam móveis, bens materiais. Passaram por um processo de depressão social. O que é a depressão social? É o que muitas pessoas passam na pós-guerra. O medo. Será que a gente vai conseguir se reerguer de novo? O medo tomou conta de 2011 na vida de muitos de vocês. Muitos acharam que não iam conseguir se reerguer novamente. Muitos acharam que não ia conseguir mais levar a vida para frente.
mas vocês estão aqui diante de Deus. Vocês estão em pé diante de Deus. Vocês estão em pé, levantar a sua vida novamente, reerguer a sua vida novamente, porque nós somos uma sociedade em construção. A gente sempre está construindo. A gente perde, mas a gente constrói de novo. A gente sempre dá um jeito. Só que quando o desespero vem, muitos querem investir o teu dinheiro naquilo que não é pão. Gasta dinheiro com jogo, com jogatina. Às vezes quer gastar o teu resto do teu dinheiro que você gasta o dia do suor para ir para o bar, encher a cara de cachaça, para ver se os seus problemas saem. Vai conversar com os amigos nos bares da sexta-feira à noite, para ver se os problemas saem da tua mente. Investe o teu dinheiro em prostituição, naquilo que não agrada a Deus. Mas quando você investe dinheiro, o problema vai continuar e vai piorar mais cada vez. Mas quando você investe naquilo que é de Deus, naquilo que é pão, você vai ver a prosperidade de Deus na tua vida. Deus vai te orientar, Deus vai te dar graça, e aquilo que você fizer, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Então para com essa besteira. Vou jogar na Mega Sena que eu vou ficar milionário. E tem gente que faz até voto com Deus. Se Deus me der um número, se eu sonhar com o número 0, 15, 16, 18, 25, 32. Ih, será que alguém marcou aí? Deixa eu ver. O pastor está passando uma profecia ali. Vou marcar esse número aí. Está meio queimado em nome de Jesus. Aí vai e faz um voto com Deus. É quando tu pega o dinheiro, aparece na notícia: fulano de apenas 42 anos aparece morto. Porque sempre é assim. Você nunca vê a cara do ganhador, mas você vê a história que ele morreu. O povo de Israel estava investindo naquilo que não era pão, comendo cabeça de esterco e comendo pombo. É terrível, é triste. Essa mulher vai negociar. Eu tenho 2 filhos. Eu, Maria, negociamos aqui. Eu negociei com ela. Nós vamos comer o nosso filho hoje. O meu filho nós vamos comer. Vamos cozinhá-lo. Vamos colocar no fogo. Vamos picar ele e vamos mandar para dentro. Teria coragem de fazer isso? Tu teria coragem de fazer isso? Teria coragem, irmão, de dar a vida do teu filho para passar por uma fome? É claro que não. Mas vocês já ouviram falar de uma história de um avião que caiu no Alasca, em que os sobreviventes tiveram que comer os corpos que estavam mortos para poder sobreviver? Isso se chama instinto humano. A gente nunca pode julgar o outro. Nós nunca podemos dizer o que a gente não pode fazer. Não, eu nunca teria coragem. Você nunca passou? Eu nunca comeria esse animal se eu me perdesse na árvore. Deixa tu começar a ficar 3, 4 dias com fome. Tu come até larva. Instinto humano, predador. A gente não pode julgar, porque muitos julgam esta mulher. Por que ela fez isso? Não sei, irmão. Mas eu só sei que a outra mãe não fez. E aí que entra a história. Enquanto uma estava desesperada, por mais que ela poderia ter motivo, porque ela estava em uma situação difícil, mesmo se ela tivesse motivo, a outra mãe escondeu o teu filho. Por que a outra mãe escondeu o teu filho? Porque a outra mãe poderia ser uma serva de Deus, uma judia, que conhecia o Deus Jeová, que por mais que passasse por aquela situação, o Deus Jeová jamais iria abandonar eles, que Deus sempre iria proporcionar uma saída. Enquanto a outra simbolizava uma mãe e uma pessoa desesperada, uma pessoa que não tem fé em Deus, uma pessoa que não acredita em Deus, sabendo que a tempestade vai passar, sabendo que os ventos vai passar, sabendo que a prova vai passar, representa muitos quando estão passando por isso, desespero. Só que a outra mãe não. Eu estou desesperada, mas eu ainda acredito em Deus Jeová. A nação está desviada de Deus,
mas eu acredito em Deus, Jeová, Ele vai socorrer a gente. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Essa notícia chegou para o rei. O rei não sabia nem o que fazer. É claro que não sabia o que resolver. Se ele não estava controlando a nação, que estava perdendo economicamente, como que ele ia resolver uma situação dessa? Sabe o que ele falou? Se o teu Deus não te ajuda, quem sou eu para te ajudar? Aleluia! O outro ponto. Sabe o que muitos fazem? Quando está passando por problema, está passando por dificuldade, transfere o problema para outro. Sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu estou assado? Por causa de fulano. Foi o que o rei fez. Quando essa notícia chegou para ele, ao invés dele, como rei, ter o domínio da situação e dar a solução do problema, não. Ele vai culpar alguém, porque sempre alguém aponta o outro. Estou passando por isso por causa de fulano. Eu estou assim por causa de ciclano. Eu estou vivendo assim por causa disso. Eu estou assim por causa do governo. Eu estou assim por causa do Estado. Eu estou assim por causa disso, daquilo. A gente sempre transfere as nossas responsabilidades para alguém. Ele vai transferir a responsabilidade, sabe para quem? Para o profeta Eliseu. Ó, foi mexer com o homem de Deus. Deu ruim, hein? Ele vai dizer que sobre isso esteja sobre a cabeça de Eliseu. Tudo isso que está acontecendo com Samaria é culpa do profeta. Tudo isso que está acontecendo comigo é culpa da pessoa que fez isso. É por isso que nós estamos assim. Nós temos esse costume de transferir responsabilidade e não assumir nossas responsabilidades e resolver logo o problema. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu sabe o que estava fazendo, irmãos? O texto diz que ele estava sentado na casa dele. Eliseu não tinha nada a ver com a história. Ele estava sentado na casa com os anciões, na porta da casa, e um dos moços levou uma notícia para ele falando assim: Eliseu, cuidado, porque está vindo aí um mensageiro lá de Ben-Hadad, ele vai vir, ó, cortar a tua cabeça. Eliseu ficou perdido, ele, como assim, não tem nada a ver com isso? Samaria está desviada, eles não perderam o controle, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas estão acusando que o Senhor é responsável, porque o Senhor é o profeta. Sabe o que aconteceu? Porque quando você vai mexer com o homem de Deus, com o profeta de Deus na terra, irmão, o negócio dá ruim. Profeta do Antigo Testamento era a mesma coisa que mexer com Deus, você sabe disso, né? O profeta do Antigo Testamento era o porta-voz de Deus. Quando eles mexeram com o profeta Eliseu, o capítulo 7 vai dizer: então veio a palavra do Senhor para Eliseu. Irmão, quando você encontra na palavra, no texto bíblico, esta palavra, ouve a voz do Senhor, é porque Deus vai decretar alguma coisa. Aleluia! Quando você ouve, assim diz o Senhor, prepara o lombo, porque pode ser juízo ou pode ser intervenção divina. Quando a gente encontra um texto, assim diz o Senhor, pode ser providência, pode ser julgamento. Nesse contexto aqui, por Samaria está passando por uma miséria, está passando por uma situação, estava numa situação difícil. Não era a palavra de julgamento, porque eles já estavam sendo julgados por causa da rebelião dele com Deus, mas Deus estava dando misericórdia. Assim diz o Senhor, amanhã, Deus decretando data na vida de quem serve Deus. Deus não trabalha de qualquer jeito não, meu irmão. Tem uma hora determinada por Deus para a vitória chegar na nossa vida. Talvez a sua vitória é hoje, talvez é amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana, mas essa vitória ela tem uma data dada por Deus: amanhã. É amanhã. E não acabou não, meu irmão, não acabou não. Deus ele dá a data, Deus ele também dá a hora exata. Amanhã, a esta hora, Deus decretando data, Deus decretando horário. Talvez a sua bênção é depois que você passar da porta da igreja. Tem uma bênção de Deus lá para você.
Talvez é você chegar na tua casa, Deus abrir uma janela do céu para você, derramar uma bênção, uma intervenção. Talvez pode ser amanhã, quando você acordar de manhã, Deus te dar uma luz, Deus te dar uma estratégia, você acordar com a sua mente diferente, uma mente mais trabalhada, uma mente mais ponderada. Poxa vida, Deus me deu uma ideia aqui, eu acho que eu vou resolver. É Deus agindo na tua vida. Nossa, eu acordei diferente, parece que eu estou melhor do que fui ontem. Por quê? O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Talvez hoje a gente não tenha a resposta, mas amanhã a gente tem a resposta no nome do Senhor. Porque amanhã, a esta hora, eu tenho data, eu tenho hora e o local. Qualquer lugar do mundo. O texto diz: amanhã, a esta hora, na entrada da Samaria. Aonde que vai cair a minha bênção? Ela pode cair no teu trabalho, ela pode cair dentro da tua casa, ela pode cair na igreja que você serve, ela pode cair no seu bairro, ela pode estar envolvido com você. Ela tem hora, ela tem data e ela tem o local exato para acontecer. Por isso que você deve estar sempre vigilante, porque o local onde você está pode ser o local onde Deus vai abençoar a tua vida. Pode ser. Só que Deus vai falar que é na entrada de Samaria. Espera aí que tem um negócio errado aqui. Na entrada de Samaria tem um monte de exército do inimigo. Como que Deus vai dar bênção lá? Irmão, chega em casa, lê o capítulo 7 inteiro, porque é muito longo. Deus vai usar 4 leprosos. Você sabe que leproso é uma pessoa que é rejeitada por todo mundo? É um desdém. Você sabe que leproso é uma pessoa que já está decretada por Deus morte? É uma pessoa que não pode ter vínculo com ninguém? 4 leprosos vão se levantar e vão dizer assim: olha pra gente. Leproso, a pele desmanchando. Olha o diálogo deles. Eu estou resumindo para vocês. Olha o diálogo deles. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Mas se a gente for lá no arraial dos inimigos, a gente morre também. Então tanto faz, tanto fez. Vamos até o arraial dos inimigos. Ou seja, eles foram até a Síria. Meu irmão, a Síria estava cheia de soldados. Se eles fossem para lá, iriam morrer. Mas se eles ficassem também em Samaria, ia morrer de qualquer jeito, porque estava com lepra, ia morrer com fome. Ou seja, eles escolheram a dor menor. Mas diante dessa dor, Deus usa esses 4 homens para levar prosperidade para Samaria. O texto sagrado diz, meu irmão, que quando eles chegam na tenda do arraial dos inimigos, estava tudo vazio. Opa, tem coisa errada aí. Alguém está nos cercando. Pode olhar que deve estar todo mundo de camuflagem aqui, nos observando de longe. Mas não, o texto vai dizer que quando os inimigos estavam atentos, eles ouviram barulhos de cavalo. E eles acharam que Israel tinha alugado vizinhos, soldados, para pelejar contra Samaria, contra a Síria. Ou seja, Deus fez com que os inimigos de Israel ouvissem barulhos de carruagem, de soldados, e eles fugiram e abandonaram ouro, prata, roupa e alimento. Quando aqueles 4 leprosos chegam na tenda, eles vão se encontrar com o quê? Com roupa, com prata e com ouro, e eles vão dizer: a bênção chegou, vamos levar essa notícia para o nosso rei. Deus agindo diante da circunstância daqueles que têm fé, meu irmão. Esse Deus é tremendo. É por isso que a gente nunca pode desacreditar, meu irmão. No último momento da nossa vida, Deus sempre dá uma estratégia. Ele sempre vai dar um jeito. Como? Eu não sei. Eu não sou Deus, mas Ele sempre dá um jeito. Sempre dá. Usou 4 leprosos, irmão, que era rejeitado pela lei de Moisés, não podia ter vínculo com ninguém, sofreu preconceito, tinha que andar com um sino no pescoço parecendo um boi, para que ninguém pudesse chegar perto dele, porque eles eram pessoas amaldiçoadas.
Eles tinham uma mentalidade de quem tocasse no leproso pegaria a lepra também, que hoje a gente chama de hanseníase, que tem cura, tem coquetel para resolver isso. Mas nós estamos falando, irmãos, de um andado histórico de mais de 3.000 anos atrás. Eram convicções dele. Mas Deus usa aqueles que não são. O que é interessante é que Deus usa 4 pessoas que não eram nada, que eram rejeitados, que olhava para si e dizia assim: a minha vida não tem mais jeito. Talvez você olha para a sua vida e fala: para mim não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito. Já falaram para mim que eu não vou ser ninguém. O meu pai, a minha mãe já disse para mim que eu não sou ninguém, que eu não vou ser ninguém na minha vida, que eu nasci para sofrer, que eu nasci para fazer isso, que eu sofri para viver não sei do que. Talvez você cresceu num ambiente familiar que você não ouvia a palavra de motivação, mas só de derrota, 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 derrota. E hoje você é fruto disso, e você acha que você não é ninguém. Mas Deus olha lá do céu e diz: ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe te rejeite, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Jamais. Deus jamais abandona os seus. Você não está sozinho. Existe um Pai do céu. Existe um Deus que está olhando para ti agora. Existe um Deus que vê a tua dor. Existe um Deus que quando você está no quarto sozinha, que está derramando a tua lágrima, Ele está contemplando a tua dor. Existe um Deus que quando você está naquele bar, na esquina, bebendo aquela cerveja, Ele está olhando para dentro do teu coração e está falando assim: você não precisa disso. Ele está te vendo quando você está se prostituindo com aquelas mulheres que estão vendendo o seu corpo. Ele está olhando dentro do teu coração dizendo: você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Talvez você é uma pessoa socialmente conhecida, tem amigos para tudo que é lado dessa cidade, mas Deus está dizendo: você não tem o melhor amigo que sou eu. É eu que curo a tua dor, é eu que fecho as tuas feridas, é eu que cicatrizo essa mágoa no teu coração, é eu que curo a tua depressão, é eu que tiro a mágoa da tua vida, é eu que tiro a tristeza. Por isso que Jesus falou: em mim tereis alegria por completo. Essa alegria não é momentânea, essa alegria não é do mundo, essa alegria ela está fora da circunstância desse mundo. Ou seja, eu não preciso de algo do mundo para ser feliz, porque essa felicidade já brota dentro do meu coração em Cristo Jesus. Então por isso que hoje eu não preciso estar no bar para ser feliz. Por isso que hoje eu não preciso ter tantos amigos para ser feliz. Por isso que hoje eu não preciso de me prostituir para ser feliz. Não preciso beber, não preciso fumar, não preciso nada disso, porque eu tenho Jesus. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. E é só Cristo que preenche o vazio. É só Cristo. Não tem outro. Não tem. O vazio que você sente é falta de Deus. Eu não quero pregar religião. Eu prego Deus. Eu prego Deus. O vazio que você tem na tua alma é falta de um Deus para controlar a tua vida. Ao final, um amor desta vida, ao teu lado chegar. E aí, o que você vai fazer? Ao destino há de ter tua alma, qual será? Meu amigo, onde tu tem a escolha, vida ou morte. Porque amanhã pode ser
que quer te salvar. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, e o Espírito de Deus está falando hoje em Cristo. Jesus quer te salvar hoje. Não é amanhã. O diabo fala no teu ouvido: para com isso, não perca seu tempo. O diabo fala no teu ouvido: você está perdendo o seu tempo. Mas você está com o seu coração voltado para Deus aí. É Deus falando no teu coração. É o Espírito de Deus que está convencendo o teu coração. A Bíblia diz: não resista quando ouvides a voz do Espírito Santo de Deus. Se entregue hoje. Hoje, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Jesus está aqui, ó. Que vai tomar essa decisão hoje. Você confessando o teu pecado aqui no altar de Deus. Eu aceito este Cristo. Eu faço o convite agora para você vir aqui e você renovar o teu pacto com Deus. Talvez você está desviado, você é o desviado de Deus. Deus, Ele quer renovar você. E você sabe que o caminho que você leva vai te levar para o inferno. Você não tem saída. Você não dorme, porque você tem medo do juízo de Deus. Mas Deus está te dando hoje a esperança aqui. Ele quer mudar a tua história aqui, no altar. Você vai ver que você vai ser uma outra pessoa. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que vai aceitar a Jesus hoje, é o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. Onde está você? Venha aqui à frente, venha, filha. Cadê as irmãs obreiras para acompanhar? Venha à frente, venha à frente. Vem, filha. Vem, filha. Pode vir, filha. Vem. Vem, filho. Vem.